Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do ensino médio, turno noite. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que todos estejam muito bem, tá? Nessa noite de sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022, tá? Estamos iniciando mais uma aula de biologia dessa semana, tá bom? Nessa aula dessa semana, iremos conversar um pouco mais sobre os temas ligados a meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Mas antes da gente falar sobre assunto, conteúdo, desenvolver habilidades com vocês, deixa eu dar meu oi para as cidades, para os municípios, para as regiões de Dom Inocêncio, de Guaribas e de São Pedro do Piauí, que estão ligados e sintonizados conosco pelo IPTV das escolas, onde você pode participar da nossa aula pelo nosso chat. Boa noite, Guaribas, tá tudo bom com vocês? Estão escutando direitinho, tá? Manda aqui mensagem no nosso chat que eu tô aqui acompanhando. Tá bom? E se você não está na escola por algum motivo, mas você pode continuar seguindo e acompanhando nossa aula pelo nosso chat do YouTube. Pelo YouTube você também consegue acompanhar essa aula sendo transmitida ao vivo, simultânea, e lá também tem chat, você pode participar. É o caso da Ana, é isso, e a Jonilda, que estão online, e tem, entre outros que também estão online participando da nossa aula. Gente, como eu disse para vocês, na aula de hoje a gente vai trabalhar, né, sobre temas ligados a questões ambientais. Semana passada a gente conversou um pouco com vocês sobre essa ideia de questão ambiental. A gente trabalhou com vocês um tema ligado à poluição. A gente identificou tipos de poluição, né, poluição atmosférica, poluição na água, né? A gente falou um pouco sobre resíduos sólidos. A gente vai continuar trabalhando esse tema durante esse mês de outubro. Hoje a gente vai também conversar com vocês sobre esse aspecto também da poluição, mas a gente vai focar numa temática ligada ao desenvolvimento sustentável, certo? Que termo é esse? A gente vai aprender a conceituar um pouquinho, certo? Qual é a origem dele e quais são algumas políticas, tá, associadas ao mundo, tá? Então, quais são os acordos internacionais, reuniões que houveram, tá, para justamente travar esses possíveis acordos, tá, que vêm justamente resultar nas nossas políticas públicas. Na próxima semana a gente vai continuar trabalhando essa ideia, justamente com foco nas ações que a gente tem para melhorar esse ambiente. Mas bora lá conversar um pouquinho hoje sobre desenvolvimento sustentável. Está na tela para vocês, olha lá, ó. Questões ambientais de sustentabilidade. O foco da nossa aula de hoje é desenvolvimento sustentável. Aula da sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022, meus queridos. Simbora, ó. Objetivos da nossa aula de hoje: reconhecer que algumas atividades da cidade ou do campo colaboram com a poluição de água, solo, do ar, sensibilizando sobre a necessidade de uma mudança de hábitos imediata que garanta a sustentabilidade do planeta. Conhecer as principais conferências ambientais, com foco no Estocolmo e Eco 92, tivemos tantas outras, tá? E refletir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Beleza? E claro, como não vai deixar de passar, a gente vai resolver questões durante a nossa aula também. Beleza? Galera, só para resgatar com vocês o conceito de poluição, a gente já trabalhou sobre esse conceito na semana passada, a gente saiu até dos estúdios semana passada para visualizar alguns aspectos da poluição. Esse planeta aí, ó, é o nosso planeta, é o planeta Terra, e ele está jorrando aí o quê? Poluentes, né? Dentro de água, nos ares, no solo, enfim. Entende-se por poluição como a introdução
especialmente pelo homem, tá? Mas a gente pode ter uma poluição aí, né, uma intervenção natural, né? Mas a principal que a gente vai sempre estar associada é a causada pelo homem, tá? De substâncias, então a introdução direta ou indireta de substâncias ou energia ao ambiente, provocando efeito negativo no seu equilíbrio, provocando um efeito negativo. Em outras palavras, desequilibrando o meio ambiente, certo? Proporcionando ou causando danos à saúde não só dos humanos, mas dos seres vivos e do ecossistema. Galera, quando o ser humano ele introduz substâncias nesse ambiente, beleza, a gente introduzir alguma substância, tá? Agora, como essa substância chega no meio ambiente, é que isso pode ser o motivo do nosso questionamento, da nossa angústia e, claro, o momento da gente refletir como são de fato as nossas ações, né? A gente está vivo, a gente está consumindo. Todos os seres vivos provocam impactos ambientais, é um fato, tá? Agora, a proporção do impacto ambiental proporcionada pelo ser humano, comparada a outros animais e até mesmo a outros recursos naturais, né? Vamos pensar, por exemplo, na erupção de um vulcão, né? Ele vai promover um impacto ambiental? Vai, galera. Vai liberar vários gases que não estavam na natureza antes? Também vai, certo? Que não estava na atmosfera antes, também vai. Mas a proporção, a quantidade, a frequência, quantas vezes a gente está vendo um vulcão entrar em erupção, né? A gente conta-se às vezes, né? O ser humano está continuamente há mais de um século, aí, principalmente considerando aí as revoluções industriais, né? Quando a gente intensificou esse processo de poluir. Então, essa intervenção no ser humano é considerado um impacto ambiental, né? Essa interferência que leva ao chamado desequilíbrio ambiental. Tá bom? E aí, a partir disso, e como eu chamei a atenção para vocês, tá? A gente está mais de um século, né? Principalmente quando a gente pensa aí nas revoluções industriais. Lá no final do século XIX, né, a primeira revolução industrial, e a gente já passou por algumas outras depois disso, né? Marcam-se aí bastante a segunda revolução industrial também, né? Que foi um grande marco, que foi lá no iniciozinho do século XX, junto com as guerras mundiais, que transformou muito a forma de pensar, de organizar, né, a nossa sociedade, né, a estruturação da arte, da ciência, né, do desenvolvimento tecnológico. Claro que a gente teve outras duas grandes revoluções que impactaram também significativamente, mas eu acho que a segunda ela chama muito a atenção, tá? Para o ser humano, e é justamente pensando nesses impactos que nascem justamente dessas duas primeiras revoluções industriais que a própria comunidade científica para olhar esse meio ambiente, então, com efeitos negativos, né, com impacto. E aí onde surgem as primeiras conversas, tá, acadêmicas, e quando eu digo acadêmicas, tá, vem dessa ideia da academia, né, as pessoas não entendem, né, a gente fala academia, academia, professor, aquela de malhar, não, gente, a academia é a da ciência, né, então quando a gente fala assim, uma conversa acadêmica, a gente está falando dos cientistas, tá, que eles começam a fazer seus trabalhos, começam a discutir nas pequenas conferências, nos congressos, e aquilo dali começa a ganhar notoriedade, certo? Quando essa informação ela ganha uma gama maior, mais forte, ela passa para os povos de um modo geral, que vão conversar nessas grandes convenções, tá, que a gente vai conhecer na aula de hoje, como o protocolo de Kyoto, que já foi assinado, Conferência de Estocolmo, Eco 92 e tantas, Paris, que foi a gente teve uma conferência recente em Paris, tá? Então essas várias conferências que a gente vai ter ao redor do mundo, beleza? Bom, a primeira grande conferência, tá? A primeira grande reunião global entre os líderes dos estados, tá? Das federações ou das nações soberanas, tá?
é a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, há 50 anos atrás. Galera, para quem está aí se preparando para o Enem, tá? Essa aula é para todo mundo, não só para quem está se preparando para o Enem, mas para quem está se preparando para o Enem, é interessante você ficar ligado nessa ideia desse conteúdo, porque esse tema aqui, ele pode ser abordado tanto nas áreas de ciência das naturezas, mas ele também pode ser trabalhado nas áreas de ciências humanas, tá? Então, fica ligado, porque pode ser um tema bem interessante, porque a gente está fazendo 50 anos desse evento, que foi um dos marcos muito importantes. Foi a hora em que a gente teve uma chamada Cúpula da Terra, né, onde a gente reuniu as nações do mundo, tá, para discutir questões ambientais, né? Até que se falava no começo, mas não era algo tão sério, tá? Nessa reunião, nessa conferência, a gente teve, né, uma noção, tá? Então, os países eles tiveram claros que eles precisavam pensar e refletir as suas ações. A gente não tem grandes acordos assinados aqui, mas é um momento muito marcante em que a consciência, tá, dos países em refletir como eles podem traçar. A própria participação do Brasil não foi lá tão maravilhosa, se você for atrás aí do histórico, né, do que foi falado, do que foi discutido. Teve alguns pontos meio controversos, né? Você vai ver que, por exemplo, algumas nações, o Brasil foi uma delas, que preferiu o desenvolvimento, tá? Não progresso, era mais importante, que pagasse a conta depois, eles falaram algo do tipo, tá? Eu não coloquei nesse material, mas vocês podem consultar, certo? A gente precisa entender também, por isso eu falei para vocês, que às vezes é interessante vocês prestarem atenção lá nas aulas de história, de geografia, que esses professores vão conversar com vocês sobre os fatos históricos. Quem era o país do Brasil em 1972, né? Quem eram os líderes naquela época, em que momento histórico a gente estava vivendo, certo? Então, todos esses pontos são importantes para entender por que que essa frase foi dita naquele momento. O foco na nossa aula de hoje não é esse momento histórico em si, mas os acordos que a gente formulou para o desenvolvimento sustentável, então desenvolvimento sustentável. Aqui se falou inicialmente do que seria o conceito de desenvolvimento sustentável, porém ele não foi estruturado aqui. O termo de desenvolvimento sustentável, ele veio alguns anos depois, mas a gente começa a entender um pouquinho dessa ideia do desenvolvimento sustentável. Professor, o que seria esse desenvolvimento sustentável? É sim crescer, é progredir, porque sim, a gente estava passando por revoluções industriais, a gente estava passando por processo de crescimento, a gente estava querendo crescer, não só a gente, o mundo inteiro. Tá? O Brasil foi um desses países que se manifestou falando, nós somos um país emergente que está em processo de crescimento e a gente quer continuar crescendo, tá? Só que a gente não pode deixar a conta para depois, a gente tem que pensar na conta agora. Essa é a grande questão. Tá? Foi conhecida como a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente, ou United Nations Conferences of Human Environment, e aconteceu entre 5 e 16 de julho. É justamente nesse dia, 5 de junho, tá, que hoje a gente conhece como Dia Mundial do Meio Ambiente. Aqui no canal Educação a gente comemorou essa data, fazendo algumas intervenções, algumas aulas e palestras e alguns vídeos a mais. Tá? Então, normalmente nessa época, a gente conversa muito sobre o meio ambiente, mas a gente conversa o ano inteiro. Tá? Então, após esses debates, foi elaborada uma declaração sobre o meio ambiente. Tá? Entre os princípios está o reconhecimento que os recursos naturais, olha aí, a gente precisa dos recursos naturais para o progresso, para o desenvolvimento, tá? Mas esses recursos naturais, olha só, o que foi acordado? Não, o reconhecimento, tá? De que não é um acordo firmado, é um reconhecimento. Essa é a palavrinha-chave daqui de vocês. Necessitam de uma gestão adequada,
tá? Para não serem esgotados. Afinal, estes precisam estar presentes e disponíveis para gerações futuras. Dentre os acordos, né, que a gente vai ter, né, a gente na verdade não tem um acordo, a gente tem uma declaração desse meio ambiente. Surgem alguns pontos importantes, como, por exemplo, o descarte correto de substâncias tóxicas. Salvo engano, foi nessa conferência em que a gente começa a falar um pouquinho sobre o buraco na camada de ozônio, tá? Então, esse é um dos primeiros momentos em que esse tema ele é trazido. Até hoje a gente tem muita dúvida sobre o que é um buraco na camada de ozônio. É um buraco que a gente vê, tipo um buraco numa camisa, numa roupa, num tecido? Não, gente. Tá? O buraco na camada de ozônio é um estreitamento, certo? De uma camada que a gente tem de ozônio na estratosfera. A gente tem várias camadas na atmosfera, né? A camada acima da troposfera, que é onde a gente vive, é a estratosfera, e nela a gente tem uma camada com gases, né? E dentro desses gases a gente tem o gás ozônio, é O3. Tá? Ele protege a camada atmosférica de raios ultravioletas, especialmente de raio ultravioleta tipo C. Tá? E esse raio ultravioleta, tipos diferentes de raio ultravioleta, só para vocês terem uma ideia. Ele é mais ionizante, tá? Então ele tem um comprimento de onda um pouquinho menor e ele é mais perigoso para a gente. O que acontece? Com o lançamento, a emissão de gases tóxicas, tá? E aí, ó, substâncias tóxicas aqui, especialmente gases como os CFCs, tá? Então, de onde é que saía esses CFCs? Na época, saía de desodorante e saía de gás de geladeira, tá? Na época, 1972, tá? Então, eles entenderam que as reações químicas que aconteciam ali entre o CFC, então CFC, mais o O3, então isso aqui é um gás, isso aqui é outro gás, promoviam o rompimento dessas moléculas de O3 e a formação de O2, de gás oxigênio. Você pensa assim, mas o oxigênio não é um gás ruim, né? De fato, né? Então ele fazia uma reação química, resumindo bastante, formava-se esse gás O2, que a gente chama de dióxido de oxigênio ou gás oxigênio, é o gás que a gente respira. De fato, não é um gás ruim para a gente, é maravilhoso, a gente utiliza, é fantástico. Só que tem um problema, tá? A gente perde esse tal de O3, e esse O3 é uma camada, como se fosse um protetor solar. É como se a gente tirasse esse protetor solar. Então, vale a pena tirar esse protetor solar do planeta Terra? Provavelmente não, tá? Então, só que esse estreitamento da camada de ozônio, ela acontece num lugar muito específico, tá, galera? Que fica normalmente nas calotas das geleiras do Ártico e do Antártico, tá? Isso é por conta que a estratosfera, galera, ele é um fluido, né? Um gás, tá? Então, de acordo com o movimento da Terra, né, de girar, né, em torno de si própria, esse buraco, esse estreitamento, ele fica concentrado nos polos, tá? Hoje em dia a gente tem uma redução, foi evidenciado que houve uma redução justamente pelo corte, tá? Pela proibição de outros acordos que surgiram para justamente acabar ou evitar a emissão de gases como CFCs, tá bom? Boa noite, Ana, tudo bom, querida? Então, de acordo com a Declaração do Meio Ambiente na Conferência do Estocolmo, se convencionou ou se discutiu sobre o descarte correto de substâncias tóxicas, o apoio contra a poluição, a prevenção à poluição de mares, utilização legítima do mar, garantia de que o ambiente seguro para assegurar a melhoria na qualidade de vida, assistência financeira e transferência tecnológicas a países em desenvolvimento. Na época se falava em países do terceiro mundo, hoje se fala em países emergentes. Melhoria das políticas adequadas de Estados-membros da ONU, gestão racional
de recursos naturais em benefícios de toda a população, investimento em educação e pesquisa e eliminação completa de armas e destruição de massas. Eu só vou chamar a atenção dos detalhes para vocês, que isso aqui não é um acordo, é uma declaração de que nós, como nações, tá, a gente se preocupa, né, com este tal meio ambiente, né? Aí olha, presta atenção no primeiro termo que eu falei para vocês aqui, né? Descarte correto de substâncias tóxicas, tá? Então, como a gente não tinha exatamente um acordo bem estabelecido, viu, Érico? Tá? Aliás, desculpa, né, Érico? Não, é Enice, tá? Viu, Enice? O que acontece? De lá para cá, né, alguns erros aconteceram, tá? A gente tem alguns casos, tá? Como, por exemplo, o descarte inapropriado de resíduos sólidos, especialmente de resíduos tóxicos, tá? De substâncias tóxicas de países desenvolvidos em países subdesenvolvidos, né? Ou países emergentes. Então, era meio que como se um país desenvolvido, que produzia mais, que poluía mais, pegasse o lixo dele e botasse, né, em um outro país que não polui tanto assim, certo? Então, a gente observou nesses últimos 50 anos movimentos como esses. Aí, ou seja, a gente precisou fazer o quê? Acordos. Não, junta todo mundo de novo, conversa um pouquinho e a gente vai criar acordos. Porque somos nações soberanas, tá? Um não mexe muito com o outro, cada um, como uma nação soberana, legisla sobre a sua própria nação, tá? Mas a gente precisa ter um comum acordo aqui para poder a gente conseguir legislar legal, né? E aí acordos também foram traçados sobre esse aspecto. Não adianta estar produzindo muito, gerando resíduos bem tóxicos e mandando para varrendo para debaixo do tapete, vamos dizer assim, né? Ou jogando isso para o outro coleguinha dar conta. Não, tá? Então, alguns acordos precisavam ser feitos e outras reuniões foram feitas. Normalmente, essas grandes reuniões, como Estocolmo, Eco 92, tá? Eram reuniões onde os líderes se manifestavam e tal, e eram traçados acordos que seriam assinados posteriormente. Por exemplo, alguns anos depois, assinaram-se um relatório de Brundtland, tá? Um acordo conhecido como Nosso Futuro Comum, e é aqui onde se estrutura o conceito de desenvolvimento sustentável. Surgiu aqui? Não, surgiu muito tempo antes, tá? Mas é aqui onde essa denominação ela é bem estruturada e aonde aparece para vocês no dia a dia de vocês quando se fala em desenvolvimento sustentável, tá? Então, o relatório de Brundtland é um documento intitulado Nosso Futuro Comum, ou Our Common Future, que foi publicado e assinado em 1987 pelas nações pertencentes à ONU. Tá? O Brasil faz parte dele. Nesse documento, ele é concebido como, tá? O que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer as capacidades das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. É aquela história. A gente quer progresso, a gente quer crescimento, a gente quer desenvolvimento tecnológico, a gente sabe que esse desenvolvimento tecnológico é necessário para atender às nossas necessidades de alimentação, de saúde, certo? Mas a gente não pode crescer só por crescer, tá? Então a gente tem que entender que eu preciso, né, preservar ou buscar formas alternativas, tá, para que a gente possa continuar crescendo, porque uma hora essa conta vai chegar. Tá? Esse aqui é o conceito mais atual, né, do que a gente entende sobre desenvolvimento sustentável. Entenda que esse conceito ele não foi criado nesse momento, mas é um conceito que ele é passado até hoje, principalmente por esse acordo ou relatório de Brundtland, em 1987.
O relatório elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento faz parte de uma série de iniciativas anteriores, as quais reafirmavam uma visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado por países industrializados, reproduzido por nações em desenvolvimento. Enxerguem isso? Tá? Então, a gente tem países industrializados que poluíam muito mais, tá? Que empregavam, tá? Empregavam o seu modelo, tá? O seu estilo de vida, o seu estilo de progresso para outros países. Eu repito o que eu disse para vocês lá no começo da aula. Eu preciso entender também quem é essa sociedade. Galera, as revoluções industriais, elas impactaram muito a nossa forma social. A gente vai ver esses reflexos, vocês vão ver temas como esse sendo debatidos nas aulas de arte, tá? Então, sim, lá nas aulas de arte, o professor vai falar sobre o impressionismo, o impressionismo é antes do século XX, mas a comparação entre o impressionismo e o expressionismo. Aí você vai falar sobre o cubismo, você vai falar... Então, esses movimentos artísticos eram movimentos que aconteceram lá no início do século XX, tá? Então, mostrando como a sociedade estava incomodada com tudo, né? Até com a própria arte. Mas aí a gente também vai ver, por exemplo, nas aulas de história, filosofia, sociologia, tá? Quem for fazer cursos aí ligados à administração, o desenvolvimento de uma administração científica, né? Então, a organização, a estruturação de uma sociedade, de uma organização de trabalho diferente. Então, essa sociedade estava passando por diversos processos de modificação. E ela era extremamente impactada por essa tal indústria, tá? Então, por isso que eu chamo bastante atenção para vocês das duas primeiras revoluções industriais. Tivemos 4, aí vai, mais ou menos. Mas essas duas primeiras impactaram muito na nossa sociedade e elas foram refletidas, tá? Essas suas ações viraram reflexos em países e nações subdesenvolvidas, que entenderam, tá? E é claro, né? Que precisavam também seguir aquele rumo ou iriam ficar para trás, tá? E foi isso, como eu disse para vocês, lá na Conferência de Estocolmo, é essa fala que chega para a nossa voz, né, para a voz do Brasil, né? Então, o representante brasileiro que fala lá, ele vai falar de progresso e de que se pague a conta depois. Depois é hoje, né? A gente está em 2022, 50 anos depois, né? Então, é hoje que a gente precisa refletir. E aí, a gente vai deixar de crescer, né, para pagar a conta lá de 1972? Né? Claro que não, né? A gente também quer continuar crescendo, a gente também quer continuar progredindo, né? Então, essa conta vai para onde? Em que lugar ela vai pagar, né? Por isso a gente tem que pensar no agora. E aí onde vem o desenvolvimento sustentável? É conseguir crescer sim hoje, pensando em pagar a conta logo hoje, porque amanhã o outro também vai querer pagar essa conta. Ou também vai querer crescer. E aí, galera, a gente tem que entender também que esse desenvolvimento não é só geração de riquezas, como celulares, tecnologias não tão relevantes, tá? Mas a gente tem que entender também que esse progresso ele é bom também para a gente, porque ele desenvolve vacinas, por exemplo. Olha só essa vacina que a gente teve agora da Covid-19. Se não fosse o progresso científico, tecnológico, se não fosse a alta tecnologia de comunicação, permitindo que os cientistas se comunicassem rapidamente, em velocidade, online, né, que a gente se mantivesse trabalhando à distância, a gente não conseguiria desenvolver tantas vacinas tão rápido como foi desenvolvido. Em menos de um ano a gente conseguiu desenvolver, né? Claro que todo mundo parou as suas atividades para fazer aquilo dali, mas ainda assim, né? É um progresso, tá? Que é a tecnologia. Então a gente precisa dela para que a gente possa nos salvar propriamente, tá? Então o progresso ele é importante, só que pera lá, né? Não vamos acabar com esse meio ambiente, esses recursos naturais de uma vez. O relatório também aponta para a incompatibilidade entre os padrões de produção e de consumos vigentes, tá? E aí a gente tem, tá? Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, né, que surge nesse relatório, a gente entende também os princípios do desenvolvimento sustentável, né? Impossível não falar sobre eles, tá? São 3 princípios, sempre você vai pensar nesse lado,
tá? O viés econômico, o viés social e o viés ambiental. Porque quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, eu tenho certeza que só vem na tua cabeça esse lado aqui, o ambiental, né? E não é isso, tá? Então, quando a gente pensa, eu acho que eu já até conversei com vocês sobre esse conceito, né? Existe uma diferença entre o conceito de preservação ambiental e de conservação ambiental, né? Quando a gente pensa na palavra preservação, a gente não quer utilizar os recursos naturais, tá? Pelo menos não utilizar os recursos naturais diretamente, né? Agora, quando eu penso na conservação, eu vou utilizar aquele recurso natural, porém sabendo que eu preciso tomar cuidado para que ele não acabe, certo? Então, a gente tem essas duas formas de olhar esse meio ambiente. E quando a gente pensa no desenvolvimento sustentável, eu tenho certeza que vem na nossa cabecinha só o quê? Só o lado de falar o quê? Ah, não, mas é porque o desenvolvimento sustentável quer preservar aquele ambiente. Não é isso. Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a gente pensa no progresso do hoje, tá? Para quê? Mas conservando, e aí sim a palavra, conservando esses recursos naturais. Então, tem o viés de desenvolvimento, tá? Do progresso, do crescimento, mas também tem um viés também aí o ambiental. Só que aí entra o detalhe, tá? Que foi o que eu falei para vocês. É muito importante esse progresso por conta de quem? Da humanidade. Certo? É bom para a gente, é bom para nossa saúde, para nossa qualidade, para o nosso padrão de vida. E aí é onde surge um terceiro viés, é um terceiro pilar, tá? Do desenvolvimento sustentável, que é o lado social. Tá? Então, a gente sempre vai ver desenvolvimento sustentável com esse tripé. Vocês já viram a cadeira? Né? A cadeira, né, um banco, a mesa, por exemplo, ela se sustenta com pelo menos 3 pés. Tá? Você pode botar um monte de pé, mas ela só se sustenta com pelo menos 3. Se botar 2, ela cai. Então, para o desenvolvimento sustentável, a lógica também é mais ou menos essa. Tá? A gente precisa enxergar esses 3 pilares aqui, como se fosse um 3 pés, né, um tripé mesmo. Se eu tirar um deles, ou se eu falhar com algum deles, esse tal de desenvolvimento sustentável, ele não se sustenta, tá? Então, eu preciso entender um pouquinho de cada uma dessas premissas, tá? São priorizadas ações em prol da sociedade mais justa, igualitária, né, ou com equidade, tá? São termos um pouquinho diferentes, conscientes, de modo a trazer benefícios a todos, ao mesmo tempo de que deve-se reconhecer que os recursos naturais são finitos. E aí temos esse parâmetro aqui para entender onde é que entra o desenvolvimento sustentável. Tá? Então a gente tem 3 pilares. O primeiro pilar é o lado do social, ou das pessoas, né? Então, vou desenhar a pessoinha aqui para você já associar, tá? Beleza. Essa pessoa, ela se relaciona diretamente com o quê? Com outras pessoas, né? O que a gente viu aqui, ó, que a gente estava conversando? Países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, né? A desigualdade social, né, que não é para todos. O exemplo que eu dei para vocês, tá, de países ricos que pegavam seu lixo, seu resíduo sólido e mandavam para países subdesenvolvidos, por exemplo, tá? Então, quando a gente pensa no progresso, no desenvolvimento econômico, sim, na graninha, tá? A gente tem que entender também que existe uma relação direta entre pessoas, tá? E esse progresso. Que esse progresso ele não é para um, mas é para todos. Por isso a gente fala numa relação não só de igualdade, mas de equidade. Tá? As políticas públicas que surgem nos diversos países, elas precisam ser não só iguais, mas elas precisam ter esse equiparante de equidade. Eu não posso impedir que um país subdesenvolvido ou emergente deixe de crescer, tá? Porque o país desenvolvido já poluiu demais, tá? Então a gente tem que falar de equiparações, tá? E aí a gente fala de inclusões sociais, justiça social, envolvendo esse perímetro. Então, se eu falo a relação social com a economia, a gente precisa enxergar esse viés, tá? A sociedade, pensando, por exemplo, no lado da natureza, por exemplo,
certo? Eu preciso entender a relação direta do uso dessa pessoa para essa natureza. A gente fala da justiça socioambiental. A gente vai estar pensando, por exemplo, nas pessoas que de fato consomem, né? Eu preciso consumir aquele recurso natural para poder viver, tá? Então eu preciso comer meu arroz, o meu feijão, eu preciso comer, pescar para poder me alimentar, tá? Mas eu tiro as minhas riquezas, tá? Dali, né, o meu sustento, a minha forma de vida, os meus progressos também dessa natureza. Então entra, né, dentro desse parâmetro a justiça socioambiental, que é essa relação do ser humano com o meio ambiente. E, gente, a gente acaba se... Valeu, Ana. E aí, gente, a gente precisa entender que às vezes a gente se afasta desse olhar ambiental, a gente se fecha no nosso mundo, né, no nosso mundo cidade, no nosso mundo tecnológico, e aí às vezes a gente se esquece da nossa natureza. Eu estou falando com uma gama muito grande de alunos, meus queridos. Comentem aqui para mim no meu chat como é essa relação com a natureza com cada um de vocês. Comenta aqui que eu quero saber, né? Eu entendo que temos alunos que estão aqui assistindo essa aula que que vive no interior, né, como a gente diz aqui no popular, né, que vai ter um pouquinho mais desse contato com a natureza, já vai ter aluno que vai estar no ambiente urbano, né, na cidade propriamente. E aí essa diferença, ela é marcante, tá? E dependendo da sua relação familiar, você vai estar mais próximo ou menos próximo desse lado natureza, né? Nesse lado de contato com o meio ambiente, de entender que o alimento que eu como, né? Que você come, ele veio ali de algum campo natural, né? Que eu posso, né, ter um pé de buriti, que eu posso ali tem um brejo com pé de buriti, que eu posso pegar aquele buriti, que eu posso fazer um doce daquilo dali, que eu posso pegar o caju e fazer uma cajuína e tirar o meu próprio sustento de lá. Por isso a gente pensa nessa relação, né, de proximidade, tá? E isso é muito marcado diante da educação, tá? Então a gente fala muito sobre isso. Olha aí, ó, vocês já estão me falando, ó, tem um pouco contato, né? Então é uma realidade. Cada um de vocês vai me contar uma realidade diferente. Eu sei que vai ter outro aluno que vai dizer: "Ei, professor, eu até muito, professor, todo final de semana tô na casa da minha avó, que aí a gente já faz, a gente tem aqui as farinhadas, né? Então a gente vai tendo esses contatos, né, de produção também, tá? Então ele ajuda a gente também a ter essa noção de que o que eu como, a renda familiar, ela se faz parte. Às vezes eu vou lendo os comentários de vocês, vocês vão ilustrando muito bem quem são vocês, tá? Eu tenho um aluno que fala: "Não, professor, aqui na minha casa a gente planta o feijão, a gente come o feijão que a gente planta", tá? Então é uma relação ali que você vai entendendo um pouquinho desse grau de proximidade com a natureza. Quem não tem vai se afastando e a gente vai esquecendo, tá? E quanto mais urbanizado é a nossa vida, né, mais urbana, mais afastado a gente está dentro desses recursos. Infelizmente é uma realidade. Porém, conservar, cuidado, ó, cuidado que não está a palavra preservar, tá? É conservar essa natureza não é algo tão barato, tá? É difícil se pensar em tecnologias, tá? Normalmente são novas tecnologias, é difícil, é caro, tá? E aí a gente pensa no grau de viabilidade. Eu vou até colocar, ó, coeficiência, eu vou trazer uma palavrinha do dia a dia de vocês, ó, viabilidade. Opa. É viável fazer essa intervenção para conservar? Você vai ver que tem várias propostas, tá, para a gente pensar como conservar o meio ambiente. Por exemplo, né, a produção de energia aqui no Brasil, tá? Se a gente for pensar no gráfico de produção de energia, tá? Energia elétrica, tá? Das residências, a principal
produção de energia no Brasil inteiro são nas hidrelétricas, tá? Tanto de sol que a gente tem aqui nesse Brasil, especialmente aqui no Nordeste. Olha só esse BR Obró, conta para mim se o dia de hoje, na tua cidade, na tua região, foi quente. Se choveu aí na tua região, aqui em Teresina, né, capital do estado, foi um dia extremamente quente. Natural, né? Estamos no BR Obró, né? Poxa, a gente poderia aproveitar essa energia toda do sol como uma energia alternativa. Dá para fazer isso? Dá, mas é caro. É caro. Então a gente entra na barra nesse processo. A gente quer conservar o meio ambiente. Conservar em que aspecto, professor? Buscar energias alternativas. Não só ficar limitado a um tipo de energia, que é a energia hidrelétrica. O que acontece na energia hidrelétrica, por exemplo, galera? Eu dependo da vazão de água. E no período de BR-Obró que a gente tem hoje, a gente tem seca, né? A gente tem baixo índice pluviométrico, baixo índice de chuva. Então, como é que eu consigo subir o nível das represas de água no período de estiagem? E aí o consumo das pessoas, justamente nesse período, é maior, porque é mais quente, aí você liga o ventilador. Quem tem ar-condicionado em casa, liga o ar-condicionado. Com tanta tecnologia, com TV, celular, a gente liga todos esses aparelhos, então o consumo aumenta, tá? E o recurso natural diminui. Então, se a gente não pensa em energias alternativas, como é que a gente vai conseguir progredir, tá? Então, aí pensa na viabilidade. Hoje em dia, né, agora está em 2022, né, a gente tem, sim, financiamentos, né, para tornar viável a utilização de recursos alternativos, tá? E aí, galera, o desenvolvimento sustentável, só para a gente fechar nosso primeiro tempo, ó, ele está aqui, ó, no centro. Ó. Observe que o desenvolvimento sustentável ele só acontece quando os três pilares acontecem, quando o pilar social, pilar econômico, pilar ambiental estão interagindo juntinhos. Beleza? Meus queridos, o nosso primeiro tempo se encerrou, tá? Mas a gente volta em instantes, a gente dá um break agora, e a gente volta em instantes para conversar um pouco mais sobre desenvolvimento sustentável e outras conferências internacionais relacionadas ao meio ambiente. Aguardo aí que a gente volta já já.